malfeitores, morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu para me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Com malfeitores morreu por minha culpa. Jesus a vida deu, foi quebrantado, grande dor sofreu. O meu pecado ele recebeu, sem ver bondade chorou. Foi meu pecado que ele carregou. Foi esmagado por querer amar, e tudo isso foi em meu lugar. Se entregou por mim, morreu para me salvar na cruz. Jesus tomou o meu lugar. Amor assim jamais existirá. Se entregar só para me salvar. Morto foi Jesus, Cordeiro de Deus, Senhor da cruz, eternamente Rei. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Tomou para sempre o meu lugar. Boa noite, queridos. Hoje é um dia de muita alegria. Nos vem à memória, neste domingo de Páscoa,
a ressurreição do nosso Salvador, que venceu a morte depois de pagar a culpa dos nossos pecados. Agora é hora de aquietarmos para oferecermos o culto a Deus. Feche os seus olhos e invoquemos o Senhor. Deus, amado Deus, bendito Deus, todo-poderoso Deus, graças te damos pelo teu plano redentor, anunciado historicamente através da tua palavra ao teu povo, executado num tempo certo na história através do teu próprio Filho. Invocamos o Senhor para receber a nossa adoração, o nosso culto como resultado da nossa gratidão, do nosso amor, por tão grande salvação que o Senhor nos deu. Receba, Senhor, o nosso culto, nós pedimos. Ouça as nossas orações, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. No Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 1, nós lemos assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais aqui Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. Estamos aqui com temor diante do Senhor, mas com grande alegria de podermos, a semelhante delas, anunciar a obra de Cristo, celebrar a sua vitória sobre todos os nossos inimigos. E nós vamos acompanhar o coral Otto Hintze cantando Vazia aquela tumba, em louvor ao Senhor.
Senhor, nós louvamos e bendizemos Teu santo nome, na beleza da Tua santidade. Louvamos, ó Deus, pelo Teu grande amor e a Tua grande misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigada, Deus, porque um dia o Senhor enviou o Seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, sofrer no nosso lugar, Senhor. Mas Ele não só morreu, mas ressuscitou, Senhor. Nós louvamos e bendizemos porque Ele ressuscitou. Em nome de Jesus, amém. Amém. No Salmo de número 88, o salmista começa assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. O salmista entende e sabe dos seus pecados e sabe que a consequência do pecado é a morte. Mas há momento agora de nos dirigirmos ao Senhor, de colocarmos em oração as nossas faltas e clamarmos pelo perdão dos pecados, porque só Deus pode perdoar-nos. E Ele proveu o perdão através da morte e ressurreição do Seu Filho Jesus. Vamos orar, meus queridos. Deus bendito, Santo Deus, nós Te adoramos, Te exaltamos, reconhecemos que nem mesmo a nossa adoração, ela é isenta de falhas, de manchas, porque desde que nascemos somos pecadores. Tantos pecados cometemos, e agora viemos colocá-lo diante do Senhor, reconhecendo as nossas culpas, as nossas faltas, reconhecendo que o Senhor é justo para nos julgar e nos condenar, mas compreendendo a Tua graça manifesta em Cristo Jesus, nós clamamos que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos faça ter aversão ao pecado, nos faça amar e desejar as coisas boas que ouvimos da Tua palavra para a direção da nossa vida. Que o Senhor, assim, nos erga do tremedal de lama e nos firme os pés sobre a rocha que é Jesus Cristo. E é pelo nome dEle, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir o coral Otto Hintze mais uma vez, cantando Cristo já ressuscitou, vencendo assim a morte depois de pagar o preço do nosso pecado. Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou, uma vez na cruz sofreu. Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou, uma vez na cruz sofreu, uma vez por nós morreu. Cantos e hinos hoje erguei a Jesus, o grande Rei. Ele a morte quis baixar, pecadores resgatar.
Jesus sofreu e por nós ali morreu. Ele vive está, ele vivo está, ele reinará, para sempre reinará. Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou, uma vez na cruz sofreu, uma vez por nós morreu. Gratos hinos hoje erguei a Jesus, o grande Rei. Ele a morte quis baixar, pecadores resgatar. Tudo consumado está, salvação de graça dará. Ele em glória ao céu subiu, e do céu a porta abriu. Cristo já ressuscitou, sobre a morte triunfou, uma vez na cruz sofreu, uma vez por nós morreu. Gratos hinos hoje erguei a Jesus, o grande Rei. Ele a morte quis baixar, pecadores resgatar. Cristo já ressuscitou, Cristo já Antes da equipe de louvor nos conduzir ainda na adoração do Senhor, é hora de lembrarmos dos nossos queridos, dos irmãos da igreja e de suas famílias que estão sofrendo com a situação dos queridos. Feche os seus olhos, vamos orar juntos pelo povo de Deus. Pai amado, o Senhor, que é o Pai das luzes, de onde vem toda boa dádiva, o Senhor, que é o autor da vida, olha para os nossos dias, com graça, com misericórdia. Olha, Senhor, para o nosso irmão Barros e a sua filha Luana, que estão com Covid. Restaura, Senhor, a saúde da menina, guarda a família, que o Teu nome seja manifesto ali. O nosso desejo é vê-los plenamente restaurados e clamamos por Tua graça. Olha, Senhor, para o pequeno Israel, neto da Irene. A situação dele, aos nossos olhos, é difícil por demais. Mas o Senhor, que tem todo o poder, intervenha, até que o Senhor provê o tratamento para ele. Intervenha na sua vida. Segundo a Tua vontade, levanta-o do seu leito. Ao mesmo tempo, Senhor, tranquiliza, consola os seus pais, a sua avó, seus familiares. Que o Senhor cuide deste menino, para a honra e glória do Teu nome. Clamamos, o nosso desejo é vê-lo plenamente restaurado na sua saúde. Queremos que ele venha a render graças e louvor ao Teu nome. Que o Senhor assim o abençoe. Rogamos pelo Ricardo, que também teve Covid, que o Senhor dê pleno restabelecimento, que ele possa seguir no seu trabalho, sustentando a sua casa, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Teu povo, guarda-o.
é o nosso desejo e clamamos a Ti. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus veio a esse mundo, sofreu, se humilhou, deixou a sua glória por nós, para nos dar vida. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver.
Eu não conheço a sua vida, o que você pensa, faz ou deixa de fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Deus te ama e Ele enviou o seu Filho para te salvar. Crendo nele, você terá a vida eterna. Realmente não conheço sua vida, o que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá do alto Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. Então verei. Eu não quis. Realmente não conheço sua vida, o que pensa, faz ou deixa de fazer. Mas eu sei que lá no alto Deus que é vivo o acompanha, escuta, olha e tudo vê. Nossos passos são medidos dia a dia, nossos gestos, atitudes, tudo mais. A verdade é que esquecemos que um dia estaremos frente a frente com o Pai. E agora sim, uma paz que não se entende vai envolver o novo coração. Todo o peso e as manchas do pecado foi tudo perdoado só por Cristo Jesus. Ele veio e morreu, mas ressurgiu para salvar a todo que ouvir e crer e se entregar. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem olhado para nós. Te louvamos pela salvação que o Senhor nos dá, porque um dia o Senhor enviou o teu Filho para nos salvar. Ele veio e morreu, mas ressuscitou, vivo está, e nós te agradecemos, Senhor, por essa tão grande salvação. Pai, nós queremos pedir que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, que o Senhor continue falando aos nossos corações nessa noite, agora através do teu servo, que a tua palavra, ó Pai, possa penetrar nos nossos corações, nas nossas mentes,
Que o Senhor tire de nós tudo que nos impede de ouvir a Tua voz, ó Deus, e que possamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia no Salmo 88, que o leremos para a nossa meditação desta noite. Salmo 88. Cântico. Salmo dos filhos de Coré. Ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, Esraíta. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida jaz-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a Ti, Senhor, e Te levanto as minhas mãos. Mostrarás Tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para Te louvar? Será referida a Tua bondade na sepultura, a Tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as Tuas maravilhas, e a Tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos Teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as Tuas iras, e os Teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Os filhos de Coré se ocupavam em servir a Deus. Uma parte ficou como porteiros e guardas do templo. Você vê no capítulo 9 do primeiro livro das Crônicas. Outra parte ficou como cantores e músicos do coro fundado por Emã, um coro estabelecido por Davi. Certamente nós pensamos que estes que compunham salmos e cantavam louvores a Deus estavam sempre alegres, sempre felizes. Mas neste salmo, nós vemos a petição de quem perdeu o sono, na primeira estrofe, nos 2 versículos. Vemos sombras da morte, quando ele se põe contado entre os mortos, até o versículo 9. Depois a estranha terra da morte, até o versículo 12. E por fim, um clamor que termina o salmo sem receber resposta. O que aprendemos deste salmo? Porque é um salmo didático. Ele tem o propósito de ensinar uma verdade a ser cantada pelo povo. Qual o papel deste salmo, cuja palavra final é trevas? Os meus companheiros são trevas. Nós partimos do começo do Salmo, mostrando que a morte é certa. É isto que ele começa a falar. A morte é a única coisa certa da vida, dizem os incrédulos.
ela iguala a todos os homens. Jó, em certo momento da sua angústia, disse assim, eu leio Jó capítulo 3, de 13 a 19. Porque já agora repousaria tranquilo, dormiria, e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificaram mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram de prata suas casas, ou como o aborto oculto que não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do feitor. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo livre de seu senhor. Todos se igualam, todos vão se deparar com a morte. A morte será enfrentada por todos. O crente também enfrenta a morte. O crente também passa por sofrimentos, como disse Jesus em João 10:33, no mundo vocês passam por aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. Então, todo crente passa por sofrimentos, dor, doença, vê a morte à sua volta e chega até a morte, aguardando a redenção do corpo. Junto com toda a criação, que geme e suporta as aflições até a manifestação do Senhor, como diz Paulo. Romanos 8, 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Nós também passaremos por ela. É certo que esta vida vai chegar ao fim. Foi assim até com os grandes heróis da fé, os apóstolos Pedro, Paulo, o homem segundo o coração de Deus, Davi, o servo que na boca do próprio Senhor é homem justo, temente a Deus e que se aparta do mal, Jó, Lázaro, que morreu, ressuscitou e tornou a morrer. A morte é certa, para ímpios e para crentes. Mas o final da segunda estrofe, o salmista ensina que há uma decisão para nós na vida. A decisão que envolve a nossa vida se dá agora no presente, não depois. Após a morte, não há mais chance de mudança na condição. Como cantamos agora um hino do grupo Logos, não tem mais como voltar depois da morte para consertar o que você não fez aqui. Depois da morte não há arrependimento. Ou experimenta a justiça, ou experimenta a graça. Depois da morte não há retorno. O salmista coloca, dos versos 10 a 12, o final da segunda estrofe, mostrarás tu prodígios aos mortos. Depois os mortos não vão mais ver os sinais que Deus vai apontando para a sua salvação. Ou os finados se levantarão para te louvar. Será referida a tua bondade na sepultura. Ninguém vai conseguir falar com um morto da bondade do Senhor, da graça de Deus, da morte e ressurreição de Cristo Jesus, que nós falamos bastante nesses dias. Não vai poder falar para alguém que já está na sepultura. Nem a tua fidelidade aos abismos. Dizer que Deus prometeu desde o Éden o descendente da mulher que esmagaria a serpente, e Ele é fiel e sempre cumpriu e executou isso em Cristo Jesus.
Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Com estas forças de linguagem, não há possibilidade de alguém que morreu consertar a sua vida, reconhecer a graça do Senhor, a sua bondade, dobrar-se diante do Evangelho para viver uma nova vida. Com essas palavras, não há conversão. Jesus, certa vez contando a parábola, disse assim: e Deus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e tudo o que você tem, para quem ficará? O escritor aos Hebreus diz: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Veja que há possibilidade da morte não ser o inimigo desesperador. A decisão se dá na vida, porque há segurança, e a segurança é o Senhor. O salmista, ainda que se veja assim, à beira da morte, dado como morto, sabendo que depois da morte não há mais o que fazer, mas ele escreve este salmo, falando: Senhor, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração. Ele continua fazendo isso. Eu, Senhor, clamo a Ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de Ti a minha oração. O desejo do adorador é se encontrar com o Senhor. No Salmo 42, nós vemos essa comparação como uma corça sedenta. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Esse autor, Emã, tal como Jó, não se entrega. Ele sabe que a rejeição que ele chega a falar, porque parece isso diante dos seus olhos: por que me rejeita, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? É apenas aparência. No Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, nós lemos assim: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? A segurança no Senhor, é isso que deve ser a nossa fé. Como o salmista, mostrando que, ainda que ele pareça estar dado como um morto ou contado entre os mortos, há vitória inclusive para a morte. Paulo escreve aos Coríntios dizendo que a morte é o último inimigo a ser vencido, e este inimigo foi vencido. Em 1 Coríntios capítulo 15, no final do capítulo, a partir do versículo 50, lemos assim: isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta.
A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o pecado já não é mais aquele que nos aprisiona, para todos aqueles que receberam Cristo têm os seus pecados perdoados, então a consequência do pecado também vai ser vencida. Por isso, o salmista mostra isso. Ele não diz: o Senhor me abandonou, então fica prostrado. Não, ele não pensa: Deus me abandonou e pronto. Ele clama até o último suspiro, porque, como ele diz na abertura do salmo: ó Senhor, Deus da minha salvação, ainda que a morte esteja à espreita, ele tem uma decisão de vida de andar com Deus, de receber a graça, o perdão de Deus pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo. E vive, ainda que assim, com uma doença terminal talvez, com a segurança no Senhor da salvação. Nestes dias, muito se fala da morte. Praticamente todos os noticiários iniciam dando uma contagem dos mortos, da média de mortos, só por uma doença pandêmica. Mas não só por isso, nesses últimos dias, não só esse quadro assustador da pandemia, mas falou-se muito da morte do Senhor Jesus. Eu vi a âncora do Jornal da Tarde falando da fé dos cristãos destes dias. A morte do Senhor Jesus, que foi crucificado numa Páscoa. Por isso ele é chamado de o Cordeiro Pascal, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. À luz do ensino desse salmo didático, devemos perseverar até o fim, ainda que chegue a morte ou ela pareça estar ali à nossa volta. Devemos fazer o que Paulo exorta aos coríntios, depois de dizer que a morte foi tragada pela vitória por meio do Senhor Jesus. Ele fala para a gente continuar. Meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor nada disso é vão. Porque, mais do que a morte é certa para os incrédulos, a vida eterna é certa para os crentes. Do mesmo jeito que ressuscitou e vivo está Jesus Cristo, as primícias dos que dormem. O Salmo nos ensina não só a certeza da morte, mas para os crentes a certeza da vida, ainda que passem pela morte. O coral vai nos conduzir num hino, porque ele vive, que mostra que eu posso crer num amanhã, não só amanhã, segunda-feira, 5 de abril, mas no amanhã, até depois da morte, que não sei que dia virá, porque ele vive. Louvemos, junto com o coral, Otto Hintze.
Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor, e certo está de sua proteção nos dias causos nas horas de aflição, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oremos, meus queridos. Deus bendito, olhamos à nossa volta e parece que estamos cercados pela morte. O mundo diz que a morte é a coisa mais certa da vida. Parece às vezes que nós estamos contados entre os mortos. E mesmo em tempos de tranquilidade, sem pandemia, nós somos entregues à morte o dia inteiro. Somos tidos como ovelhas para o matadouro. Mas nós sabemos que para aqueles que receberam teu Filho, que receberam os benefícios da sua vida, morte, ressurreição e intercessão agora ao nosso favor, a coisa mais certa que existe é a vida.
Ainda que morra aquele que crê no Senhor Jesus, viverá eternamente. E é a certeza da vida que viemos celebrar hoje, neste culto. Graças te damos pelo privilégio de te adorar, de termos os nossos pecados perdoados e de podermos nos aquietar e ouvir a voz do nosso Pai no céu a nos instruir para a vida plena na terra, enquanto aguardamos a ressurreição ou a transformação daqueles que estiverem vivos quando o teu Filho voltar, para completar a obra de salvação, nos dando um corpo incorruptível à semelhança do seu. Que o Senhor nos guarde nestes dias, que o Senhor nos faça perseverantes como Emã, que ainda que não via resposta até o momento em que cantava, ainda te louvava como Deus da sua salvação, porque é isso que viemos fazer. Reconhecer e declarar a nossa fé. Tu és o Deus da nossa salvação e a Ti clamamos e podemos sempre clamar. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a perseverança do Espírito Santo esteja com todos vós, os filhos de Deus, hoje e até o retorno glorioso de Cristo Jesus. Amém. Tenham uma boa semana, lembrando aos irmãos que nesta terça-feira, a primeira terça-feira do mês, todas as células vão se reunir juntas, onde nós vamos lembrar um pouco do que aprendemos no culto hoje e também lembrar de orar pelos nossos irmãos e compartilhar nossas dores e alegrias. No sábado tem o culto com a UPH. Vamos ajeitar nossa agenda, sábado, 19 horas, para participarmos deste culto com a direção da UPH. Mais uma vez, Deus abençoe, tenha um bom descanso, boa noite.